Bom, vamos agora implementar então a requisição para o Web Service, tá? Bom, para isso nós precisamos aqui utilizar uma biblioteca, certo? No caso, o nome dessa biblioteca é Cassoap 2, ok? Então, vou ver aqui na página do projeto, tá? Esse projeto aqui ele foi migrado para o GitHub. Nós vamos então utilizar essa biblioteca, tá? Vamos lá. Vou clicar aqui em Get Started. E aqui nós temos as informações de como utilizar, tá? essa biblioteca. Aqui no Android Studio é utilizado o Gradle, tá? E para baixar, para utilizar, né, para configurar uma biblioteca externa, nós podemos utilizar as mesmas coordenadas do Maven, ok? Então aqui, ó, eu preciso informar essas coordenadas, o Group ID, o Artifact ID e a versão, tá? E aqui no caso, essa biblioteca ela não está no repositório central do Maven, tá? Está num repositório próprio aqui do Cassoap, ok? Bom, então como é que nós fazemos para configurar essa biblioteca externa aqui no nosso projeto? Bom, vamos lá. Aqui na nossa app, nós temos aqui os scripts Gradle, tá? Vocês podem perceber que nós temos aqui dois scripts, tá? Um que é o do projeto e o outro que é do módulo, desse módulo que nós estamos desenvolvendo, que é o módulo app, ok? Esse do projeto aqui, ó, você não deve configurar as dependências nele, tá? Inclusive tem uma informação aqui, você deve configurar as dependências no Gradle do módulo que você está desenvolvendo, ok? Bom, aqui nós já temos algumas dependências configuradas, tá? Se essa dependência ela estivesse num repositório central do Maven, tá? Não seria necessário eu configurar um repositório. Mas como essa dependência ela não está no repositório central, eu prefiro configurar também aqui, ó, os repositories, tá? Tem que configurar esse repositório. Então eu vou incluir aqui os dados do repositório. Vamos aguardar aqui o esse autocomplete aí, tá? Opa, repositories, ok. Então eu vou incluir aqui, ó, é um repositório Maven, tá? Não é o repositório central, cuja URL é a seguinte. Então eu vou copiar essa URL aqui, ó. Ok? Então dessa forma eu defini aqui o repositório onde vai ser baixado a biblioteca. Depois de configurada a biblioteca, eu venho aqui e informo qual o recurso, tá? No caso aqui é compile. Como é que eu informo esse recurso? Então aqui utilizando as mesmas coordenadas Maven, eu pego aqui o Group ID, Artifact ID, tá? Opa, sem esse caractere, e a versão, que no caso é a 3.4.0, ok? Vou salvar aqui, tá? E olha só, já aparece aqui uma mensagem de que é necessário sincronizar esse script Gradle com o projeto, tá? Já que nós estamos fazendo aqui uma alteração. Se eu vier aqui, ó, no projeto, nós temos aqui as bibliotecas externas, tá? Onde nós temos apenas essas bibliotecas aqui. Eu vou mandar sincronizar esse script, tá? E essas bibliotecas elas serão atualizadas. Ele vai fazer o download então dessa biblioteca aqui, ó, dessa biblioteca Cassoap. Então, um aspecto importante também é que aqui no Android Studio, como ele usa o Gradle, ele também já faz o gerenciamento dessas dependências, das dependências externas, ok?
um item que nós havíamos, que eu havia informado lá no início, tá? Que nós definimos como o mínimo, o SDK mínimo, no caso o nível da API mínimo seria o nível 10. Se por acaso for necessário utilizar um recurso que não esteja nesse nível de API, então nós podemos mudar esse nível de API aqui, ó. Então o mínimo está como 10. Se precisar utilizar um nível maior, né, no caso um recurso que esteja disponível somente no nível maior, você deve atualizar aqui neste arquivo, ok? Então aqui ó, ele definiu o mínimo como 10 e o target, no caso mais recente, a 22, tá? E a versão aqui desse projeto é 1.0. Temos aqui também o ID da aplicação. Aqui abaixo vocês podem acompanhar os procedimentos que estão sendo realizados pelo Gradle. E aqui no console também. Vamos aguardar esses procedimentos, tá? Para que nós possamos então utilizar essas bibliotecas, tá? Ele vai fazer o download dessas bibliotecas. Bom, vou fazer o seguinte, tá? Esse processo, como ele pode ser um pouco demorado, eu vou pausar aqui um pouco o vídeo, tá? E assim que ele terminar, eu retorno. Bom, o procedimento aqui foi finalizado, tá? E agora aqui nós podemos ver, ó, nas bibliotecas externas que foram incluídas aqui as bibliotecas do KSOAP 2, tá? Então aqui agora nós já podemos utilizar essa biblioteca, ok? Eu já vou incluir também uma outra biblioteca, tá? Que no caso aqui é a biblioteca do JSON, ok? Nós já havíamos pesquisado por essa biblioteca aqui anteriormente, só que essa biblioteca aqui ela está no repositório central do Maven, tá? Então o que eu vou fazer? Eu já podia até ter incluído essa biblioteca anteriormente, só que eu acabei esquecendo, ok? Eu vou incluir aqui essa biblioteca nas coordenadas aqui, ok? Então, JSON e a versão 2.3.1. Ok? Vou salvar, tá? E sincronizar o projeto novamente, ok? Bom, quando terminar essa sincronização, então aqui eu retorno novamente com o vídeo. Ok, finalizou aqui e nós já temos também a biblioteca JSON no nosso projeto, tá? Já configurado aqui como as bibliotecas externas. Bom, então vamos lá. Vamos aqui agora criar a requisição para o Web Service, ok? Então vou criar aqui uma nova classe, requisição Web Service, tá? Ok, vou aumentar aqui a tela para facilitar a visualização. E agora vamos criar aqui um método que vai retornar um item cardápio, método insere item, ok? Esse método vai ter que receber aqui como parâmetro um item cardápio, tá? Vai retornar o próprio item. Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho que criar aqui um objeto da classe SOAP-Object, tá? No caso aqui é do pacote org.ksOAP2.serialization, ok? SOAP-Object. Vou instanciar esse cara, tá? Ele pede aqui pra gente qual que é o namespace, tá? E também o nome do método que será executado. Qual que é o namespace? Bom, se nós viermos aqui no nosso web service, tá? O projeto ele está parado,
aliás, ele não está em execução. Eu vou executar aqui esse projeto. Opa, ele já até abriu ali no browser. Vou clicar aqui em Services, tá? E aqui nesse WSDL, tá? Aqui nós temos, ó, o Target Namespace, ok? Então é esse cara aqui, ó. Eu tenho que copiar esse cara aqui. Aqui eu não consigo copiar. Bom, deixa eu colar aqui no Firefox. Ok, aqui ficou mais fácil. Target Namespace, então é esse cara aqui. Nós temos que informar, fazer o seguinte, tá? Como terão vários métodos que vão utilizar essa mesma informação, private string name space. Ok. Então, vou informar aqui esse namespace, tá? E o nome do método que será executado, tá? No caso lá, ó, insere item cardápio, que é o mesmo nome do método que nós criamos aqui, tá? Ele define esse nome de método aqui como uma operação do serviço, ok? Isso aí nós podemos ver, visualizar aqui, ó. Voltando aqui, ó, as operações disponíveis para esse serviço é o insere item cardápio. Então é essa operação que nós vamos consumir, tá? Bom, esse serviço, tá? Essa operação, ela recebe um parâmetro. E qual que é esse parâmetro? É um JSON string, ok? Então o que eu vou definir aqui? Eu vou definir esse parâmetro, tá? Através do método addProperty. O nome, vou colocar aqui como item, ok? E vou fazer o seguinte aqui, ó. Como eu já tenho a biblioteca do JSON aqui na minha app, tá? Vou copiar aqui esse método. JSON. Aqui, ó, quando ele não reconhecer alguma classe, você coloca aqui no final da classe, tá? Pressiona Ctrl espaço. Ele busca aqui a classe nas bibliotecas, ok? Bom, então, agora o que eu vou fazer? Eu vou serializar esse objeto, esse item cardápio, né? Vou serializar esse objeto numa string, tá? No formato JSON. Então, get JSON.toJSON, tá? No caso, o item cardápio.class, ok? Então, esse vai ser o parâmetro que será recebido aqui por esse método, tá? Então, aqui nós recebemos um método, é o JSON string, então essa string que vai ser passada aí como parâmetro, ok? Bom, logo depois vou criar aqui um objeto SOAP Serialization Envelope, tá? Nós vamos criar aqui o envelope que será enviado. Vamos instanciá-lo. SOAP, passar aqui como parâmetro a versão 11, ok? Se nós viermos aqui no nosso serviço, ó, nós temos aqui, ó, a versão SOAP 11 endpoint, SOAP 12 endpoint, tá? Então nós temos aqui também o HTTP
endpoint. Vamos utilizar aqui a versão 11, ok? Logo depois, eu vou setar nesse objeto set output SOAP object, o SOAP object. Ok? Bom, então criado o envelope, definido os dados que serão enviados, tá? Agora eu vou criar o objeto que vai transportá-lo. Então HTTP transport SE, tá? Vamos instanciá-lo. Vou passar aqui como parâmetro a URL, ou seja, no caso, a URL do arquivo WSDL. Tá? Vamos criar aqui, ó. Qual que é essa URL? Essa URL que nós copiamos aqui. Mas olha só, aqui está como localhost, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Vou aqui no prompt de comando e verificar qual que é o meu IP, tá? Bom, no caso aqui, está usando um IP da máquina, um IP local, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou alterar essa informação agora, tá? Eu vou precisar aqui reiniciar a minha máquina para fazer aqui algumas configurações na rede, para que ele pegue um IP da rede local, certo? Aqui ele não está pegando o IP da rede local, então eu vou ter que precisar reiniciar a minha máquina para fazer essa configuração, ok? Mas eu não vou fazer isso agora não, vamos terminar aqui a implementação, eu faço isso, depois nós testamos aqui a nossa aplicação, ok? Então vou definir aqui qual que é o URL que será enviado, né, que será utilizado para enviar esse envelope, tá? No caso aí, definir o endereço, tá? Criar aqui um try catch, que agora nós vamos realizar a requisição em si, ok? Exception. Aqui, ó, vou utilizar novamente o log, tá? E .getMessage. E aqui agora, ó, nesse HTTP transport, eu vou chamar, tá? Essa requisição. E para isso eu tenho que passar aqui como parâmetro a ação e também o envelope. No caso aqui a ação, ela vai ser composta do namespace mais o nome do método, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? String nome do método. Vou tirar esse cara daqui. Ok. É o namespace mais o nome do método e o envelope. Ok? Então nesse método aqui será realizado então a chamada, o consumo do app service, tá? Agora eu vou criar aqui um object, tá? Que vai trazer a minha resposta, que vai ser entregue aqui pelo envelope get response, ok? No caso aqui, essa resposta é uma string, tá? Já que esse método aqui ele retorna uma string, e uma string no formato JSON, com os dados do item que foi inserido, ok?
Então nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos pegar esse objeto item ponto. Aliás, esse objeto item nós vamos pegar aqui o get JSON ponto from JSON, tá? Aí no caso resposta ponto toString item cardápio ponto class, ok? Então aqui, ó, eu já vou ter esse item cardápio cadastrado lá no servidor e definido aqui o ID que foi cadastrado lá no servidor, tá? Então a ideia aqui é cadastrar o mesmo ID do item no banco de dados local, ok? Então aqui vai retornar esse item, ok? Opa! Vou salvar, tá? Então aqui nós implementamos a requisição para a inserção de um item lá no servidor, ok? Bom, nos próximos vídeos então eu vou fazer aqui a configuração da rede local aqui, tá? Para que ele pegue um IP da rede local e não um IP local ali da máquina. E depois nós retornamos então para fazer esse teste.